Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou o Ricardo Manzano, especialista em interface em ambientes multiplataforma e serei seu host. E hoje o nosso assunto aqui, nós vamos falar sobre o Golang. Trouxemos dois camaradas aqui para falar. O primeiro é o Jeff Prestes. Eu vou pedir que você se apresente, por gentileza. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Jeff Prestes, desenvolvedor de software já com mais de 20 anos de carreira. Trabalho com Go desde 2015 e também estou usando em várias situações, tanto back-end quanto também até em blockchain. Show de bola. E o nosso parceiro aqui, Lucas Martins, se apresenta pra gente também. Olá pessoal, primeiramente obrigado pelo convite aí. Eu atualmente trabalho com TI há 12 anos, mais precisamente há 8 como desenvolvedor, e em Go aí eu tô me aventurando há 4 anos aí por aí. Show de bola. E completando aqui, Álvaro Camilo, que vai mandar o recadinho inicial pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos falar do nosso portal developers.totus.com, onde nós temos o nosso podcast, os nossos artigos e, claro, sempre as nossas vagas. Então acessem lá o nosso portal developers.totus.com. Isso aí. Covid tá aí esquentando o setor de tecnologia, tem muita vaga aqui, venham trabalhar com a gente. E aqui começando o nosso primeiro bloco, primeira pergunta aqui, eu vou falar qual foi a motivação, e eu vou deixar que vocês respondam à vontade, não quero ordem de resposta. Qual foi a sua motivação ou necessidade para entrar no mundo do Golang? Na verdade, eu trabalhei muitos anos com Java, eu estava na PayPal, daí eu estava, depois com a obsolescência do Java, foi principalmente para desenvolver aplicações de um jeito mais rápido e com mais liberdade para APIs e outras coisas na web, e comecei a ver primeiro Node, mas não gostei muito da sintaxe do ECMAScript e outras coisas. E aí, quando eu comecei a ver que um time lá de engenharia, que trabalhava com sistemas de alta performance lá da PayPal, lá na Califórnia, estava pesquisando sobre Go, estava começando a ver para utilizar, eu falei, opa, deixa eu ver isso aqui, porque esses caras, eles mexem com coisa muito crítica. Então, para esses caras que estão olhando a linguagem, é porque o negócio deve ser muito bom. E realmente, comecei a me apaixonar, porque voltou para o ambiente compilado, então a gente saiu do mundo das virtual machines, porque, por exemplo, quando eu comecei a programar, eu comecei com o Clipper, depois fui para VB, então era mundo que a gente compilava, para plataforma. Caramba, tem um guerreiro do Clipper aqui com a gente, que orgulho. Isso aí. E o que eu achei também legal, você tinha coisas que você tinha também ricas do mundo do C, mas não tinha toda aquela complexidade não era uma sintaxe complicada, uma linguagem com mimimis, vamos chamar assim. A linguagem meio que se adapta ao estilo do programador ou ao time. Então, eu comecei a programar e depois comecei a ver a performance, Então, você conseguia de um jeito muito rápido criar APIs web e uma API que uma máquina com 512 de memória e só um processador virtual conseguia aguentar bastante requests. Então eu falei, essa é a linguagem. E aí eu comecei a trabalhar e, isso aí já fazem 5 anos. Então, o meu é dividido em 2 pilares, tá? O primeiro e o principal foi a necessidade de continuidade de negócio da TOTUS. Então, na época, uns 4 anos atrás, a nossa equipe recebeu que teríamos que construir um produto, que esse produto teria que ser estável e performático. Esse produto que eu falo, no caso, é a nuvem da TOTUS hoje, que ela é toda desenvolvida em Go. Então, quando recebemos isso, eu tinha um segundo pilar, que fazia tempo que eu já queria dar sequência nele, que era aprender uma nova linguagem. Então, no meu decorrer de desenvolvimento, eu sempre trabalhei com PHP, com C, C#, trabalhei com JavaScript, e eu estava meio que cansado já de trabalhar com essas linguagens, Então, quando a gente recebeu esse produto para fazer, a gente elencou as linguagens de programação que o time já conhecia, pegamos algumas de mercado que fazia sentido, e quando nos deparamos com o Go, cara, caiu como uma luva. Era estável, performático, a linguagem de programação dela é simples, Então, iríamos poder fazer códigos robustos, E pensando no futuro, em aumentar a equipe, qualquer pessoa que entrasse, por mais que no mercado naquela época era meio difícil contratar gente que conhecesse Go, ele conseguiria aprender de uma forma muito mais rápida do que se a gente utilizasse outro tipo de linguagem. E por ser nativamente a trabalhar com concorrência, meio que encaixou perfeitamente com os requisitos que foram passados pra gente. E atingiu também o meu pilar de aprender uma nova linguagem.
Então meio que se casou e seguimos em frente com o Go. Bacana, inclusive a entrada de vocês foi muito parecida, veio realmente de uma necessidade, de uma vontade de sair desse mundo de VM, de linguagens interpretadas, bem bacana. E aproveitando aqui então a segunda pergunta, quais foram os primeiros desafios que aí cada um teve? Qual foi o primeiro projetinho que cada um de vocês tocou nessa linguagem? Acho que para mim foi sair daquela caixinha depois de tantos anos de orientação a objeto e tantos patterns, blá 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 e não sei o que. Acho que foi me libertar dessas amarras, porque tem aqueles chatos de plantão que adoram criar padrão para tudo. Então, quando eu comecei a perceber que a linguagem permitia eu ter flexibilidade para fazer coisas simples e não ter que criar 10 factories, 2 adapters e blá, 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 blá. No começo, até eu brinco que hoje em dia eu consigo ver, quando vem um cara que veio do mundo, por exemplo, sei lá, Java ou C# e começa a programar em Go, ele lasca a ponteira de tudo que é canto, né? Porque é um mundo que ele tá habituado. Então, para mim, o meu primeiro choque foi assim, poxa, quando eu via outros códigos, eu falei, nossa, poxa, pode ser mais simples, poxa, eu posso escrever menos aqui e tal. Então, adaptar a forma de escrever, né? Não vou dizer um jeito certo, porque também detesto isso quando o pessoal coloca um jeito certo. Acho que, na verdade, quando me libertar todas aquelas amarras de código assim, foi para mim, de estrutura de código, para mim foi o maior desafio no começo. No caso, né, eu acho que aprender algo novo por si só é um desafio, né? Naquele momento lá eu nunca tinha tido contato com Go, né? Então, você se deparar com uma linguagem no começo, né, até você aprender como ela funciona, tentar tirar o proveito máximo dela, isso por si só já é um desafio. Naquela época, teve um agravante nisso que eu tive que conciliar, né, a curva de aprendizagem em Go com o tempo de entrega do produto. Então, eu tinha que entregar um produto numa linguagem que eu desconhecia. Esse produto tinha que ser estável, de qualidade, e ainda por si só, tentar tirar proveito daquilo que o Go pudesse oferecer. Então, implementação de interface, implementação correta de Go routines, canais, que é um dos pontos fortes do Go. Então, conciliar tudo isso aí e conseguir entregar o produto estável, né, o produto final, em um tempo tão curto assim, foi um desafio enorme. Eu meio que entrei para aprender Go meio de cabeça aberta, né? Eu não levei nenhum paradigma de outra linguagem. Eu falei, é uma linguagem nova, vou ver como ela funciona e vou me acostumar a ela, né? Então, eu acho que esses dois pontos aí foram os maiores desafios no começo da linguagem. Agora aqui na terceira pergunta do bloco, a gente vai falar um pouquinho de back front-end, porque hoje é difícil você falar de alguma linguagem de programação e não ver onde que elas se encaixam. E eu gostaria de saber de vocês, onde vocês acham que o Go se encaixa melhor? No back, no front? Se dá para comparar ele com outras tecnologias, como que a gente colocaria ele nesse balaio todo aí? A linguagem se propõe a ser back-end, né? Agora tem um suporte que o pessoal está pesquisando, ainda está meio, não sei se posso dizer incipiente, né? Mas o pessoal está trabalhando nisso, de criar o WebAssembly. Meio obscuro. Não, é um trabalho, né? O pessoal tá melhorando, trabalhando para você, por exemplo, gerar um WebAssembly com Go. Você já tem como compilar a saída de um programa Go, mas ainda é algo que funciona, mas ainda fica muito verboso. Eu, por exemplo, acho que assim, você tem que escrever muito código até mesmo no Go para poder controlar coisas no browser, né? Da minha perspectiva, por enquanto, ainda não vale a pena. Porém, ela é bem poderosa no mundo dela, que é o back-end, né? Então, isso aí ela entrega bem. Então, hoje, se você falar, preciso, como o Lucas estava falando, poxa, eu preciso entregar um sistema estável, um sistema que funciona bem e seja rápido. Falar, legal, Go para back-end. Ah, mas eu preciso para o front. Então, Go, atualmente, na minha opinião, ainda não é a linguagem para front-end. Lucas? Eu concordo totalmente com o Jeff, tá? Eu sou back, né? Então eu não programo em front, né? Então se eu fosse dizer qualquer coisa relacionada a front em Go, eu não estaria falando com propriedade, tá? Mas pensando em back, se você procura uma linguagem que você procura uma alta performance, né? E uma simplicidade no seu desenvolvimento, eu acho que Go é ideal, né? Então muita gente resume o Go em duas palavras, que é simplicidade e performance. Então quando o Go ele foi concebido, né? Muitos recursos que hoje oneram performance como herança, classes que existem em outras linguagens, né, foram deixadas de lado, porque um dos requisitos do Google, na época, era ter uma linguagem de performance. Então, ela é muito focada em performance. E o trabalho de concorrência dela, por ser nativo, né, isso ajuda muito.
Então eu acho que para desenvolvimento de back, Go é ideal. E ainda mais se você fosse microsegmentar, né, o seu desenvolvimento em microserviços. Cara, cai como uma luva. Eu tenho uma pergunta sobre isso com relação ao back-end, porque o pouco que eu já vi de Go, eu vejo ele bastante utilizado em aplicações assim, mais próximas do hardware, como se fosse um C, um C++. Posso estar enganado, mas assim, o que eu vejo bastante o Golang sendo comparado é com o C, C++. Mas ao ponto de vista, por exemplo, sei lá, fazer um aplicativo, chutar assim, de folha de pagamento, onde eu tenho que ter mais a questão, quando a gente tá falando em regras de negócio, é diferente tipo de um C++. Como que vocês enxergam esse tipo de coisa? Porque eu sei que o pessoal do Go é meio reverso a pacotes, né? Tanto que eu acho que eu não sei se o Go tem algum gerenciador de pacote, alguma coisa assim como se fosse, sei lá, um Express da vida no Node. Esse é um mito, uma lenda urbana errada que o pessoal construiu. Na verdade, você pensa o seguinte, pensa na performance do C, você vai programar, vai ter a performance do C, só que você vai programar numa linguagem simples, vou chutar aqui, uma linguagem simples que nem um Node, que nem um VB, sei lá, o Ricardo aí lembrar das antigas, né? Tipo um Clipper, que era a linguagem para você fazer folha de pagamento, né? Então, já que lembrou até hoje, cara, não esquece hoje, que a nossa linguagem é filha do Clipper, cara, até hoje. Então você alia essas coisas. Então quando o cara fala que é C, aí vem o pessoal que está começando na carreira, meu Deus, deve ser complicado. Não, é mais rápido. E assim, eu já tive experiência de dar treinamentos que é mais fácil você pegar alguém que está começando em programação e ensinar Go e ela começar a produzir um sistema back-end, uma API, do que você pegar um cara com ECMAScript 6 ou 7 e ensinar todos aqueles negócios lá cheio de, sei lá, os negócios bem complexos que tem lá no ECMAScript, e o cara vê aquilo, meu Deus, o que é isso? Então, é performance de C com a simplicidade de uma linguagem, até se você quiser trabalhar de um jeito até procedural, por exemplo. Só complementando do C que a gente está falando, eu acho que isso é uma pegada que veio, o Go, o Rust veio com essa pegada também, fazer o que o C e o C++ deviam ter feito algumas versões atrás e não fez, né? Dar essa simplicidade para lidar com memória, não ter um monte de frescura, não ter que programar de um jeito engessado e certinho, como você comentou lá atrás. Eu acho que realmente o C e o C++ tinha que rever algumas coisas. Não, sim, porque assim, até eu posso estar enganado, tá? Acho que uma aplicação mais conhecida em Go seria o Docker, certo? Não, tem várias. Não, Docker, sim, mas o Docker ele é feito em Go, certo? O Docker, digamos assim, foi o primeiro fora do Google que fez muito sucesso. Então, e aí que tá, aí a minha pergunta é, tem algum gerenciador de pacote ou faz tudo por exemplo, vou fazer uma API REST, faz tudo só com Go puro ou tem questão de pacote, questão de tipo, problemas que outras pessoas resolveram ou eu posso importar no meu projeto? Tem bastante bibliotecas, tem frameworks, entendeu? Que você pode utilizar. É que por que o pessoal não utiliza? A própria biblioteca padrão do Go já tem muita coisa. Então você não precisa ficar importando, não precisa ficar fazendo aquele igual o Node, né? Que você tem que dar lá, vai import da vida lá, 10 mil pacotes, né? Você vai ver lá o negócio tem uma dependência gigantesca. Então já tem muita coisa. Agora, tem frameworks, já tem bibliotecas, que você também pode reutilizar. E ele não tem nenhum bind? A gente começou a falar de front-end também, não tem nenhum bind para Qt, GTK, o próprio interface do Python, não tem nada que já foi escrito nesse sentido? Aí é curiosidade minha. Tem sim. Bacana. Que é uma coisa, a gente quer, né? Quando tá programando, apesar dele funcionar muito bem em back-end, às vezes a gente quer ver uma telinha funcionando. Você comentou lá do WebAssembler, mas o WebAssembler por si só já é uma coisa complicada, né? Até montar o ambiente para você começar a brincar com ele é uma coisa meio chata, mas funciona. Já fizemos algumas experiências lá, porque tem algumas partes do nosso Smart Client HTML que a gente viu viabilidade em colocar o WebAssembler no lugar. Então a gente tá estudando uns esquemas bacanas. Ele é bacana, mas tem que saber usar. E agora eu vou introduzir aqui o Momento Pimenta aqui do primeiro bloco. Eu vou falar um pouquinho aqui de generics. É um paradigma de programação que a gente vê aí presente no C++ por via de template. A gente tem isso no C#, tem isso presente no Rust e em algumas outras linguagens. Aí eu pergunto para vocês, o Go vai ter generics um dia? E se vai ter, vocês acham que isso vai ajudar vocês? Na minha opinião, né? Generics é algo pedido pela comunidade, né? Inclusive, até um tempo atrás eu estava vendo algo que o próprio cofundador do Go, mais um engenheiro do Google lá, estava lançando uma forma de introduzir os genéricos dentro do Go, mas no meu ponto de vista, a linguagem ela já foi proposta para não trabalhar com generic. Então, eu no meu caso, eu me adequei para não trabalhar com generic, né? Por mais que você tenha que reescrever mais códigos, não utilizar o potencial que o generic te dá, eu
eu acho que, na minha visão, para mim não fez falta, né? Mas é algo que a comunidade pede, então provavelmente, futuramente, talvez eles coloquem, né? Hoje tá meio que num beta ali, né? Vamos dizer assim. Eu também tenho a mesma visão do Lucas. Eu acho que o pessoal fica querendo muito incrementar a linguagem. Às vezes você começa a cair no erro que caiu o C++, que caiu o ECMAScript, etc. Você começa a complicar, a sintaxe ficar muito complicada. Eu também me adaptei, como o Lucas, a não usar. Em alguns momentos dá um pouco mais de trabalho, você tem que escrever mais código, porque o Go é fortemente tipado. Mas assim, é um código que é fácil de ler. Então você lê, você entende. Então, às vezes o generics, você passa para o compilador, no caso, você delega para ele algumas coisas. Então, quando você lê, você não consegue ter 100% a certeza daquilo, né? O binário vai vir em tempo de execução, ou na hora da compilação, o compilador tem que inferir ali. Então, tem um pessoal que está bem animado, mas eu, assim, vivo sem hoje tranquilamente. Bacana. Eu acho que essa pegada de ser static do Go realmente é o que chama a atenção nela, né? Eu acho isso bem bacana. O pessoal quer começar a brincar com isso aí. A primeira pergunta é, o Go é bem documentado? E quais os caminhos para quem quer começar a conhecer a linguagem? Sim, o Go é bem documentado. No próprio golang.org, dali você consegue começar a... Tem um tour, então tem um bom material que explica como instalar. Depois você tem o Tour of Go, que você consegue aí já ver um tour sobre as principais características, né, que você vai estar usando. O próprio Go tem um playground que você consegue escrever códigos pequenos no próprio site lá do Go e você testar alguma biblioteca, alguma coisa simples. E hoje você coloca na web, tem, né, Stack Overflow tem bastante artigos, bastante comunidade escreve bastante coisa, tem bastante biblioteca também de terceiros, né, open source, que facilitam. Tem cursos, inclusive tem um curso meu que eu tenho na Udemy, que é um curso para iniciantes. Acho que assim, para quem começar em Go, tem muita facilidade. Eu, inclusive, quando eu comecei com Go, o primeiro contato que eu tive foi no tour do próprio Go. Eu utilizei a ferramentinha que eles têm lá, que eles disponibilizam, o Playground lá, fiz todo o tour. O tour ele dá uma visão bem simplista de como é a linguagem, o que ela tem. Fora isso, tem um livro também, que é Programando em Go, se chama. Tem na internet, é um PDF bem curto, tem 180 páginas. Nele contém uma explicação bem sucinta de como o Go funciona, de como se utilizar o Go, as melhores maneiras ali, tudo, né? Então, para quem está iniciando, esses 2 itens aí eu acho que seria muito bom. Foi útil para mim, né? Eu acho que é útil para muita gente e também concordo com o que o Jeff falou aí. Ver a comunidade, artigos, né? Hoje pesquisar no Google está muito mais difundido do que antes, né? Ele vem sendo adotado muito aí pela comunidade, então pesquisar no Google artigos ou projetos relacionados ao Go, eu acho que ajuda bastante. E se eu posso complementar, o que eu dou de dica para quem está começando é o seguinte: aprenda os fundamentos da linguagem. Quem eu vejo que sofre com Go é que o cara, por exemplo, o desenvolvedor, a desenvolvedora já tem experiência, vamos imaginar, em PHP, já é um sênior em PHP. Aí ele já quer começar no Go, ele já quer fazer API com Go. Mas espera, você não sabe o básico da linguagem, você não sabe como gera uma interface em Go, por exemplo. Outros recursos, né? Como faz o tratamento de erro em Go. Aí, depois, quando já vai direto querer fazer a API, se atropela, começa a ter dificuldades, né? Ou escreve um código muito ruim. Então, a dica aqui, mesmo para quem é sênior, veste as sandálias da humildade e volta a aprender o básico da linguagem, a sintaxe dela lá do começo. Porque aí você tem um fundamento para escrever um bom código depois. E para quem está começando, por exemplo, poxa, eu estou começando a minha carreira, eu sou ainda júnior ou eu estou estudando, tranquilo, faz esse caminho, acho que como, né, o Lucas também colocou, que aí para você vai ser tranquilo, você vai começar a ver a sintaxe, ver direitinho, e aí uma coisa assim, um treinamento, em pouco tempo você já vai aprender como fazer, por exemplo, como atender uma requisição HTTP. Então a dica fica muito para quem já é sênior de outra linguagem, volta, aprende o começo, aprende a sintaxe com calma, não vai direto querer ir para a parte final, digamos assim, porque você vai ter problemas.
Acho que o Lucas colocou bem isso lá atrás mesmo, cara. Ele se desvestiu de todos os paradigmas que ele conhecia e ele foi com humildade e conheceu a linguagem. Eu acho bem bacana isso. É isso mesmo, aí que a cabeça vazia e fala, tô iniciando do zero, vamos aprender a andar. Eu não sei de nada e vou começar do zero aqui. Show de bola. E para se manter atualizado, vocês têm alguns grupos que vocês recomendam, alguns canais, que a gente quer sempre saber para onde que a linguagem vai. Quais seriam os melhores canais? Como é a linguagem bem documentada, então cada release notes, né? Então, ou seja, seguir o blog da própria linguagem que tem no site do golang.org, tem um blog oficial, seguir ali. A gente tem eventos, tem o Meetup, meetup.com/golangbr, se não me engano é a URL. Vale a pena, você sempre palestras muito boas, né? O pessoal compartilha bastante coisa. E aí depois eu posso passar, e aí para quem for pegar no link do podcast, mas tem o link também de um grupo no Telegram, lá para quem gosta de bastante post, assim, de um dia para outro, quando você olha já tem mais umas 500 mensagens, ou seja, o pessoal é bastante colaborativo, conversa bastante, então é muito legal. E tem também um Slack da própria comunidade, mas aí é um Slack internacional, tem um canal Brasil, o canal São Paulo, que também é muito legal. Lá o pessoal é mais pontual, é menos opinião, é mais quando tem uma situação específica de dúvida ou vai publicar uma biblioteca, aí ali o pessoal é mais sucinto, mas também é bem colaborativo. Eu concordo com o Jeff, né? Na verdade a gente já falou tudo que eu ia falar. Acho que não só em Go, mas em qualquer linguagem, né? Participar de comunidade, meetups, estar a par das novas releases que vão ser lançadas, né? O seu changelog ali, o que vai ser melhorado de uma versão para outra, é uma maneira de se manter atualizado. Inclusive a TOTUS, há um tempo atrás, ela lançou um meetup de Go, teve bastante gente que aderiu e que veio assistir esse meetup, então eu acho que é uma das maneiras de você continuar se manter atualizado com o mercado aí. E sempre ver os grandes projetos que estão sendo feitos em Go, né? Bacana. Isso é meio que uma receita de bolo, né? Acho que todas as linguagens estão indo para esse lado de comunidade mesmo. Isso ajuda bastante. E lembra lá atrás, que nem o Jeff, que era programador em Clipper, o que você tinha era um manual em inglês, tirando o livro lá do Ramalho, extremamente famoso para os cabeça branca que programaram em Clipper. Mas tirando isso, cara, era um bom dicionário de inglês e alguns manuais em inglês. Quem dera tivesse internet lá quando eu comecei a programar em Clipper em 87, 88. Bacana. E aqui, para fechar esse bloco aqui, eu queria saber o que incomoda vocês no Go. Eu não vou nem falar lá do generics que a gente falou, porque eu já vi que vocês vivem muito bem obrigado sem isso, mas alguma coisa que vocês acham que ele devia implementar na linguagem? Gerenciamento de dependência. Isso foi algo que me incomodou muito. Isso, quando eu comecei a trabalhar com Go, não tinha um gerenciador de dependência oficial e nativo do Go. Então eu trabalhei muito tempo com Glide, que era o mais utilizado na época, e eu tomei muitos pau com ele. Então era algo que dava muito dor de cabeça. Há um tempo atrás eu utilizei o DEP, que foi o proposto pela comunidade. Também tomei alguns pauzinhos aí, né? Mas é bem melhor que o Glide. Então eu acho que o gerenciamento de dependência do Go eu não gosto muito. Outro ponto que para mim não impacta tanto, mas tem pouco suporte à biblioteca de terceiro. Então vendors, né, preferem lançar em linguagens que estão mais tempo no mercado, como Python ou Java, né? Então tem poucos vendors que lançam o seu SDK nativo em Go, a não ser aqueles que o próprio produto já é desenvolvido em Go. E um dos pontos que também me pegou muito em Go para mim foi a concorrência entre leitura e escrita de maps. Direto eu sempre tomava panic porque eu tentava ler ao mesmo tempo que eu estava tentando escrever um map. Então esses pontos foram os que mais me incomodaram ali no Go, né? E alguns até me incomodam até hoje. Eu já não tive esse problema porque eu sempre usei o GoDep. Então, eu na verdade eu achava até bom, porque para quem aí é das antigas, sabe quanto que é importante você ter o fonte para compilar, você não ficar dependendo de um recurso externo. Então, eu vendorizava, né, a biblioteca de terceiro dentro do meu projeto. A segurança que eu tinha era que o seguinte: se esse cara apagasse o repositório dele no GitHub, ou sei lá, se desse uma catástrofe e ficava offline, não tinha problema, eu consegui continuar trabalhando no meu código, porque eu tinha um fonte do terceiro dentro do meu source e poderia fazer o que eu quisesse com aquilo. Então, quando você tem algumas outras linguagens que você fica na mão da biblioteca do terceiro, não sei, eu ainda não acho muito seguro. Agora, né, já criaram a questão de você ter um gerenciamento, que aí, por exemplo, você pode ficar na nuvem e tal, você, né, tem a versão e aí na hora que você vai fazer um build, ele baixa para um diretório na máquina vinculado ao projeto e aí você gerencia ali as versões e tal. É uma coisa que tem muita gente animada, eu não sei, para mim não era um problema, acho que eu gosto de ter o controle do fonte. Aconteceu 3 vezes comigo de projetos que eu tinha, de repente o cara destruiu, apagou o GitHub, sei lá,
ficou insatisfeito. Desgostou. Às vezes acontece, né, cara? Se só tem dor de cabeça com um projeto, você deixa ele pra lá. E aí, o que eu fiz? Tá bom. Eu tinha o fonte, aí eu subi no meu GitHub, renomeei lá o import e pronto, continuou funcionando, entendeu? Porque eu tinha o fonte na minha máquina, né? Isso, veio de ser uma fraqueza, talvez era uma fortaleza, né? Dava um pouquinho mais de trabalho, mas trazia segurança. A questão de rodar, né, de tomar cuidado que não é concorrência, paralelismo, essas coisas assim, eu acho que é mais também outra coisa que com o tempo você vai aprendendo, vai vendo o jeito, né? É um pouco diferente de pensar, né? Porque a gente vê que o modelo muito de threads e no Go é diferente, então essas coisas é uma adaptação. Não vejo hoje uma coisa, fala, poxa, que me incomoda, assim. Na verdade, eu acho que assim, o que eu concordo com o Lucas é que tem muito vendor que acha que, por exemplo, acho que todo mundo só programa em JavaScript. Então, o cara só solta um SDK em JavaScript, alguns vai lá em Python, tem alguns em Java. Essa visão míope, né, de que tem poucos desenvolvedores Go, pouco projeto em Go, ou que Go é muito complicado, então o cara desenvolver rápido em JavaScript, esse mito totalmente errado, que isso é uma coisa que me incomoda. Inclusive, essa parte que eu falei de maps aí, né, pegando o gancho lá no começo, né, de você destrinchar o Go do básico, né, seguir os seus fundamentos e não partir lá do, que nem o Jeff falou lá, vou construir uma API, isso você já se pega no começo, né, de tratar a concorrência em maps. No caso, no começo, eu tive esse problema, hoje eu não tenho mais, porque eu já estou acostumado como ela trabalha, né, mas às vezes quando você tá ali no dia a dia, você pega um bug e você identifica que esse bug, às vezes, foi uma concorrência de leitura escrita em maps, você fala, pô, isso aqui poderia ser tratado nativamente pelo Go, né? Pacote sync lá, a pessoa ficar atenta a usar o pacote sync. Sync, lock, unlock. Estamos pegando pesado, mas beleza. Foi legal. E entrando aqui no último bloco aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o que vem por aí no Go e aproveitando esse momento aqui de aquecimento fantástico do mercado de tech, eu queria saber também se o mercado de Go está aquecido. Como é que estão as propostas aí? Eu acho que o Go ele vem crescendo a cada ano, né? Ele vem tendo uma adesão de mais pessoas a cada ano que passa, né? Então, eu falo que sim, o mercado de Go está aquecido, não é à toa que você tem várias vagas aí, são poucas pessoas no mercado que realmente programam em Go, então tem bastante vaga no mercado, inclusive na nossa área lá de Cloud, tem vaga para programar em Go, então o Go eu acredito que seria uma boa opção aí de mercado sim, pelo tempo que ele já está no mercado, né, e com a velocidade que ele vem crescendo. Acho que lá em 2015, quando eu começava a falar de Go, era talvez uma das poucas pessoas em São Paulo que sabia, né, e falava de Go. O Docker ajudou muito porque o pessoal se apaixonou pelo Docker. Aí eu falava, você sabe qual que é a linguagem que construiu, né, que o Docker foi construída, que permitiu o Docker existir, né? Aí o pessoal, qual? É Go. Aí o pessoal, deixa eu ver o que é. Aí o pessoal começava a buscar e etc. Então é uma espiral positiva e isso, como o Lucas falou, só está crescendo. E como é uma linguagem que é multiplataforma, é multipropósito, então não tem por que, né, não ser adotada, principalmente em projetos back-end. Então, e tem crescido muito a demanda. Eu acho que uma coisa que vai crescer mais, que o pessoal está começando a descobrir, é para o mundo de microserviços. Hoje o pessoal usa muito Go e até tem algumas pessoas que também, outro mito errado que eu gostaria até de esclarecer aqui, tem gente que acha que o Go é só para DevOps, e não é. Como ele consegue fazer algumas coisas de baixo nível, ele é útil também e muita gente de DevOps utiliza. Mas para construir microserviços, para fazer o sistema mesmo aí de folha de pagamento, que você tem que, sei lá, fazer muitas APIzinhas, etc., ele também é uma linguagem muito bem utilizada para isso. E o mercado está descobrindo e aí aumenta a demanda por profissionais, né? Legal, isso é bem bacana. Para quem tá antenado aí no podcast, tá valendo a pena isso daí, sim. E falando agora do Go 1.15 aí, que foi lançado agora em agosto, o que vem de novo e de bacana nele? Olha, não quero decepcionar, mas na verdade, assim, em termos de linguagem, não teve muitas melhorias. O que eu acho bárbaro, que a galera trabalha no Go, né, a equipe que desenvolve, né, a linguagem, eles sempre trabalham não só naquilo que o desenvolvedor mexe no dia a dia, digamos assim, na sintaxe ou bibliotecas novas, mas eles trabalham muito no, por exemplo, compilador, runtime. E nessa versão, o forte foi o linker, né? Ou seja, se você trabalha em plataformas Unix ou Linux ou mesmo Mac,
O tempo para compilar um programa grande em Go, eles dizem nos testes que em média reduziu de 20% a 30%. Então isso você pensando que hoje, né, você tem vários pipelines, onde você, né, atualiza o fonte, né, no seu CI, e aí depois ele passa pelo processo de testes, compilação, etc. Essas alterações ajudam muito, porque você consegue ganhar tempo, né, na montagem do seu ambiente, ou mesmo quando você está fazendo isso lá com uma imagem Docker. Então, essa foi, pelo menos que eu vi, não sei se o Lucas viu alguma outra coisa, mas foi o que eu vi de importante nessa nova versão 1.15. Não, eu concordo totalmente com você, Jeff, é isso mesmo. Na verdade, você falou tudo que eu ia falar que eu vi, né? Só um ponto a mais que eu vi, não tem muita diferença, né? Que foi o tamanho do binário ficou menor, mas é 5% só, em média, né? Então, não interfere tanto. Mas essa parte do que você comentou aí, sim, eu acho que foi o grande salto entre a versão 1.14 e 1.15. E o Golang, curiosidade minha, o Golang tem alguma ferramenta de compilação por competição? Por exemplo, colocar várias máquinas para compilar ao mesmo tempo? Vocês sabem dizer se tem alguma ferramenta nesse sentido? É compilação distribuída, na verdade, né? Ele consegue gerar SA tão bem que você não precisa, digamos, particionar, fazer a compilação distribuída. Ele vai bem. Um ponto que eu queria ressaltar, que o Lucas falou, acho que é outro ponto legal. Cada vez que eles também trabalham no compilador, eles tentam diminuir o tamanho do binário. Pode parecer bobo, mas quando você está pensando hoje em aplicar na nuvem, né, que você vai ter várias instâncias daquela mesma aplicação rodando, então, e geralmente você inicia uma instância ou derruba uma instância, dependendo da sua demanda, e essas coisas fazem diferença, porque se imagina você ter um cluster de, sei lá, 50 cópias da sua aplicação rodando em paralelo, esses 5%, dependendo da aplicação, você já economiza ou em memória, ou você vai pelo menos economizar em disco. E a gente sabe que hoje o custo de cloud não é barato. É muito bacana, é legal, mas quando vem a fatura, a gente sabe que é um peso. Então, tudo que você puder diminuir é economia em cash, em dinheiro mesmo. Isso a gente sente aqui na TOTS, cara. A gente garimpa bytes aqui para economizar lá no final. Isso realmente acontece muito. Isso foi um ponto bem colocado por Jeff. Inclusive, também tem, além de diminuir o tamanho do binário, né, ele consome menos memória que a nova versão. Então, se você, eu acho que você consegue juntar os dois aí. Você consegue, além de diminuir o consumo de disco, você também vai diminuir o consumo de memória da sua aplicação. Então, se você escalar ela aí, né, se você juntar 50, 100 aplicações da mesma aí, no final você tem um valor bem grande. E eu vou entrar aqui então nas nossas considerações finais e eu vou pedir que cada um de vocês fale um pouquinho de vocês, façam o seu jabá pessoal aí, fiquem à vontade para abrir o coração para quem está ouvindo a gente. É uma coisa também que eu acho que onde, por exemplo, o Go está sendo muito bem utilizado e vale a pena o pessoal dar uma olhada também é em blockchain, principalmente ligadas ao Ethereum, né, que é uma tecnologia realmente open source de blockchain. Então hoje os principais clientes de blockchain que a gente tem é feito em Go. Então é legal para quem também tá, poxa, eu ouvi falar de blockchain, quero dar uma olhada e tal. Então mais um motivo para estudar Go, aprender Go, porque quando você precisa realmente entrar lá nos detalhes mesmo da rede, não só fazer o smart contract, conhecer Go e você poder entender a fonte do cliente da blockchain faz diferença, isso ajuda bastante. E aqui, então, já que, né, permitiu o jabá, eu tenho um curso na Udemy, se você colocar Udemy e curso de Go no Google, você vai chegar no meu curso. Então, para quem está começando, então, se você, poxa, eu não vi nada, eu quero começar do zero, pode fazer o curso lá. Lógico que o Go tem bastante material, só que no curso eu ajudo a você, pelo menos, o seguinte, qual a sequência para você aprender, porque às vezes é tanta coisa que você se perde, né? Tanto material, o curso lá eu ajudo a galera a ir numa sequência e ficar mais didático o aprendizado. E queria de novo agradecer aí pelo convite de vocês para participar do podcast e vamos que vamos. Cara, a gente agradece aí a força que você tá dando pra gente, cara. Show de bola e com certeza essa dica do curso vai ser muito bacana pra quem tá ouvindo e quer conhecer a linguagem aí. E você, Lucas? Pegando o gancho do Jeff aí, né, aproveitando, não só o Ethereum, né, hoje que ele foi desenvolvido tudo em Go, tem outras blockchains que estão nascendo com o Go, então eles viram o poder, né, que o Go tem, então eles estão partindo para essa mesma linha. O Bitcoin foi o primeiro, aí foi desenvolvido tudo em C, né, veio o Ethereum depois, que é o segundo mais famoso, vem em Go, então muitas outras estão surgindo aí em Go. E
Dando também o prestígio ao Jeff, eu cheguei já a ver essa parte do curso dele no GitHub, e se puder acessar, é muito bom lá, tem bastante conteúdo interessante mesmo. Show de bola. Pra finalizar, vocês têm alguma dica da semana, né? Nesse tempo de pandemia não tem muito onde sair, mas alguma coisa pra jogar, pra assistir, pra ler, alguma coisa pra, enfim, relaxar um pouco pra quem tá escutando depois desse papo tão legal sobre Go. Uma das coisas que eu gosto, acho que falando aí da TOTUS, né? O escritório é ali do Campo de Marte, uma coisa eu gosto bastante de aviação. Então, para mim, assim, uma coisa que eu adoro assistir é o canal do Rito, né? Do Aviões e Músicas. E eu também assisto o Aéreo por Trás de Aviação, do Fernando Bertoli. São canais que eu acho muito legal. Então, para quem gosta de aviação e quer saber os detalhes e ver, né, por dentro o funcionamento dos motores, da aviônica, esses negócios são muito legais. Então, assim, às vezes eu passo aqui domingos, tipo, a tarde inteira assistindo um episódio atrás do outro, dar uma maratonada. Sei lá, é um tema que eu acho muito legal e então é uma dica que eu dou pra galera aí. Eu gosto muito de jogos, tá? Então eu vou dar a dica aí que recentemente eu joguei, foi Sekiro. Ele vem da mesma linha de raciocínio da trilogia Dark Souls. Então, pra quem curte aí Dark Souls e procura um jogo aí meio que parecido, né? Um jogo, Sekiro é uma ótima pedida. Se eu posso falar um negócio de jogo, eu acabo tendo um outro lado, né? Eu gosto muito também de desenvolver jogos. Aí, pra quem tem interesse em um jogo, sei lá, tá fazendo sorteio, quer fazer alguma coisa assim, sei lá, com os amigos pra decidir alguma coisa, em vez de usar o sorteador, tem um jogo que eu criei que você pode estar fazendo o quê? Ele faz pixels correrem, né? Tipo uma corrida, em vez de cavalo, é uma corrida de pixels. E por trás, quem decide são os blocos do Ethereum. Então é bem um jogo bem geek aí. Quem tiver curiosidade é acessar xraces.com. É feito em Go também, e quem tiver interesse depois dá uma olhadinha lá, poxa, se precisar sortear alguma coisa, é um joguinho divertido. Depois passa pra gente, nós vamos botar no Notes aqui. Bacana, isso aí vai ser bem legal. Manda lá, Álvaro, o que você tem visto? Bom, eu tenho visto a segunda temporada lá do Netflix. Vamos lá conseguir isso aí pra essa assinatura vitalícia. E o Prime também, eu quero do Prime também. O Prime também. Então vou dar duas dicas então. Na Netflix, Umbrella Academy, na segunda temporada, que tá bem legal, melhor que a primeira. E assim, o Umbrella não é muito bom pra assistir com os filhos, mas esse próximo não é pra assistir mesmo, que é o The Boys na Amazon Prime. E tá chegando a segunda temporada aí, né? Então, não, chegou. Já chegou? Os primeiros 5 episódios já chegaram. Achei que ia chegar só em setembro. Não, a primeira acho que já chegou. Vou dar uma olhadinha. Mas enfim, assim, é pra maiores, hein? O Umbrella Academy, até se você tivesse um sobrinho de, sei lá, 13, 14 anos, o moleque pode assistir que tem só uns tiros pra lá e pra cá, tudo bem. Mas o The Boys, não. O The Boys é 18 mais. É bem forte. Eu tô conservador esse mês aqui. Aproveitei que o Prime colocou todas as temporadas de X-Files e eu já tô matando. Acho que eu mato a sexta hoje, mas, cara, é episódio de quase 1 hora. Eu tô há 30 dias na pegada aí. Ainda falta 4 temporadas, né? Eu sempre assisti quebrado, dessa vez eu tô assistindo corrido, tá bem interessante. Caramba, realmente, agora você tirou as naftalinas aí, hein? Caramba. Cara, tem que relembrar, né, cara? Pra velho tudo é novo, né, cara? É mais ou menos isso. Bom, então pra finalizar, acessem o nosso portal developers.totos.com para esse e mais outros episódios do nosso podcast, o nosso blog, certo? E, claro, as nossas vagas. Então tem lá Trabalhe Conosco, então acesse o nosso blog developers.totos.com. Show de bola. Eu queria agradecer muito aí a presença do Jeff e do Lucas aí, que ajudaram muito a gente hoje. E queria também agradecer a presença virtual de todos que estão ouvindo a gente aí nesse isolamento. Com certeza esse áudio vai ser editado e também distribuído ainda no isolamento. Ainda temos uns meses aí pela frente. E agradecendo todos aí pelo tempo e pela paciência, a gente se despede de mais esse aqui, TOTUS Developers Podcast. Este podcast foi editado pela Maremoto.